Bom, eu vou gravar aqui para vocês algumas breves notas para guiar a gente na nossa aula de competência e de dependência nas ações coletivas, né? Competência, conexão e dependência nas ações coletivas. As duas primeiras notas que eu acho muito importantes que nós façamos é deixar muito claro que, no caso das ações coletivas brasileiras, né, o que importa é saber quem é o legitimado passivo, a maior parte das vezes, quem é qual é a causa de pedir e qual é o pedido, porque a identidade de ações ela só ocorre a partir destes elementos. Como nós temos uma ampla legitimação, uma legitimação coletiva bastante ampliada, é muito comum nós termos um autor da ação diferente e mesmo assim termos a situação de litispendência, a situação de conexão. E essa reunião dos processos vai se dar com o objetivo de julgamento conjunto, né? Porque a litispendência e a conexão, elas não geram a extinção dos processos nos processos coletivos. Com relação à competência, a competência na ação coletiva ela é marcada pelo local do dano, que é a regra básica do artigo 2º, parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública, e essa regra ela também é corroborada pela ideia de que essa competência é fixada pela prevenção. E essa é a regra principal do microsistema, mas ela tem outras regras ao longo do microsistema. Nós vamos dar uma olhada também nessas outras regras. A regra do local do dano ela se deve principalmente à facilitação do controle dessa ação. Quer dizer, com o local do dano se dá a prevenção e a partir dessa prevenção, todas as ações que se disserem respeito àquele mesmo assunto, né, e forem ajuizadas depois, fazendo litispendência, fazendo conexão, devem ser remetidas para este juízo, que numa expressão, usando uma expressão tradicional dos juízos de falência, acabou sendo chamado de juízo universal da ação coletiva. Tá? Eu não gosto muito da expressão, mas ela tem sido utilizada pelo STJ. Então, o foro foi fixado pela prevenção, com a competência do local do dano, e aí todas as demais ações sobre esse caso vão ser enviadas para lá. A ação que originou essa ideia de foro competente universal, fixado pela prevenção, foi uma ação ainda na época das privatizações, na privatização não de outra empresa, mas da Vale do Rio Doce. E aí, na privatização da Vale do Rio Doce, tinha se ajuizado uma ação popular, se eu não me engano, em Belém do Pará, e aí todas as ações que foram ajuizadas depois, coletivas, questionando a privatização, não importa se ações civis públicas ou ações populares, todas elas eram remetidas para a Vale do Pará, que era considerado juízo universal pela prevenção. Isso mostra que, apesar da competência nas ações coletivas ela ser uma competência funcional e, portanto, absoluta, ela é uma competência territorial ligada ao local do dano. Geralmente, as competências territoriais elas são relativas, e essa é uma exceção à regra. Essa competência funcional é uma competência absoluta, e quando nós temos danos muito extensos, local do dano muito extenso, isso acaba gerando um certo conflito, porque nós temos diversos foros competentes, e aí a fixação vai se dar de regra com a prevenção. Mas nós vamos agora para a segunda regra geral das ações coletivas, da competência nas ações coletivas, que é a regra da competência ligada à extensão do dano. Então, não mais na Lei da Ação Civil Pública, agora olhando para o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 93, incisos 1 e 2, trata da competência. Primeiro, fala da competência do local do dano. O inciso 2 é que traz a inovação. Fala que as ações de âmbito regional ou nacional, elas devem ser ajuizadas no foro do Distrito Federal ou de capital de estado. Então, aqui, a competência para as ações de âmbito regional ou nacional
é do local do dano ligada à extensão do dano. Se o dano é regional ou nacional, então o foro é sempre da capital de um estado. Então, uma ação para a defesa de um direito do consumidor, que seja o dano ao consumidor no país inteiro, ela será ajuizada no foro da capital de qualquer estado ou do Distrito Federal. Inclusive, essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e ele decidiu que não é necessário que, sendo de âmbito nacional, seja ajuizada a ação no Distrito Federal, mas sim que essa ação seja ajuizada em alguma capital de estado, Distrito Federal ou capital de estado. Bom, o caso do Rio Doce ele é muito interessante para nós estudarmos essa questão da competência do local do dano, até porque o dano ocorreu em Minas Gerais, mas não pegou a capital, Belo Horizonte não foi atingida, e no Espírito Santo, mas também não atingiu diretamente a capital. Só muito tempo depois, a pluma, né, da contaminação é que chegou à Vitória. Tá? Então, isso é um aspecto interessante. É também interessante porque a primeira ação civil pública ajuizada foi ajuizada pela União, Distrito Federal e alguns municípios, estados, a União, estados e alguns municípios, e foi ajuizada no Distrito Federal. E aí se discutiu se essa ação deveria ficar ou não no juízo federal, no Distrito Federal. Logo que aconteceu o fato, foram ajuizadas quase que simultaneamente ações no Distrito Federal, em Vitória, em Belo Horizonte, nas localidades atingidas, e aí se começou uma grande discussão sobre a competência, para ao final se definir que teria que ser em um dos estados atingidos, dando-se preferência à primeira ação, o que fixou a competência, salvo engano, aí foi uma ação cautelar, que tinha sido proposta em Belo Horizonte, na 12ª Vara Federal Civil de Belo Horizonte, que é onde hoje tramita a principal ação, que é a ação civil pública movida pela MPF, que pretende uma condenação de um valor de 155 bilhões de reais. Tá? Então, nós temos aí um quadro bem interessante de estudo, nós temos um material que eu preparei para a aula de amanhã, mas aqui a mensagem que eu queria deixar para vocês, para que vocês se preparem para esta aula, são exatamente esses conceitos básicos, somados ainda a um outro conceito, que é a competência no ECA e na Lei de Improbidade Administrativa, que é a do artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o local considerado para fins de fixação da competência é o local da ação ou omissão. Então, o local considerado é o local da ação ou omissão. Tanto no ECA, como nós entendemos, também deve ser considerado nas questões referentes à ação de improbidade administrativa, que não tem norma específica de competência. É o local onde se dá a ação ou omissão. Por exemplo, se o dano ao patrimônio público do Espírito Santo se dá numa cidade do interior do estado do Espírito Santo, se for lá que aconteceu a ação ou omissão, quem deve ajuizar essa ação de improbidade administrativa é o colega do Ministério Público daquela comarca onde se deu a ação ou omissão. Nem todas as ações devem ser ajuizadas na capital. Bom, essas são algumas ideias. Vamos aqui retomar basicamente aquilo que eu coloquei para os senhores e que eu acho que é vamos dizer assim, o piso mínimo para que vocês entendam essa matéria. Primeira questão, a verificação dos elementos da ação na ação coletiva, ela não inclui normalmente o autor. Então, para eu saber se existe uma identidade de ações, o que eu tenho que verificar é o grupo que está sendo tutelado, quem é o réu, o legitimado passivo, eu tenho que verificar a causa de pedir e o pedido. E é a partir daí que eu vou identificar se há litispendência ou conexão. E essa litispendência ou conexão, ela não gera, de regra, a extinção do processo. A regra é contrário do processo individual, a regra é a reunião dos processos. Pouco importa o nome que eu dei para a ação, esses processos devem ser reunidos. Segunda questão, muito importante agora em relação à competência. A competência é do local do dano.
A competência é a do local do dano, artigo 2º, parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública. E a partir do momento que é ajuizada a ação, nós temos aí a prevenção do foro do local do dano. Terceira questão, se o dano for de âmbito regional ou nacional, competente é o foro da capital do estado ou do Distrito Federal para julgar aquele dano. Quarta questão, e eu acho esta especialmente interessante nós reforçarmos aqui com vocês, porque nós vamos tratar bastante amanhã, é a questão da competência adequada. Quem é adequado para julgar a matéria? A competência adequada está ligada ao princípio do competens competens. Todo juiz é competente para julgar de sua própria competência. Então, a ideia de competência adequada são os critérios que vão permitir que aquela jurisdição seja melhor equipada para julgar o caso. Então, o princípio da competência adequada decorre de princípios que são comumente tratados no direito internacional, processual internacional, que são os princípios do forum shopping e forum non conveniens, justamente para evitar uma escolha indevida e arbitrária do foro que vai julgar a causa. Eu dei o exemplo do caso de Belém do Pará, onde se reuniram todas as ações contra a privatização da Vale do Rio Doce, e evitando esse fórum shopping, também evitar aquele fórum que não é conveniente, aquele fórum que não é adequado para o julgamento da causa. Amanhã nós vamos aprofundar essas questões, vamos trazer outros exemplos, outros temas. Eu preparei uma aula para vocês, então eu vou iniciar com esta aula, mas eu queria que vocês já se preparassem com esses conceitos básicos, dessem uma lidinha no artigo 2º, parágrafo único da Lei da Ação Civil Pública, no artigo 93, inciso 1, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até lá!